Olá, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e que os familiares de vocês também estejam bem. Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática de hoje. Eu me chamo Michele e a nossa unidade temática de hoje é grandezas e medidas. E o nosso objeto de conhecimento é medidas de comprimento, massa e capacidade, estimativas, utilização de instrumentos de medidas e de unidades de medidas convencionais mais usuais. O tema da nossa aula de hoje é medidas de comprimento, medição e estimativas de comprimento, incluindo os perímetros, utilizando unidades de medidas padronizadas mais usuais. E a habilidade trabalhada hoje é medir e estimar comprimentos, incluindo perímetros, massas e capacidades, utilizando unidades de medidas padronizadas mais usuais, como milímetro, centímetro, metro, quilômetro, milograma, grama, quilograma, mililitro e litro, valorizando a representação cultural local em hectares, arrobas, por exemplo. Professora, a senhora falou, e eu ainda não entendi o que é que a gente vai estudar hoje. O que é que eu vou estudar hoje, minha gente? O que é que a gente vai conversar hoje? Nós vamos falar das medidas de comprimento, tá? Vou explicar para vocês o que é uma medida de comprimento. Vamos ver o que é perímetros, tá certo? E vamos estudar as medidas padronizadas, que são o milímetro, o centímetro, o metro e o quilômetro, tá certo? Então é isso que a gente vai ver hoje. Então vamos lá começar? Então a gente precisa entender o que são as medidas de comprimento, tá? Quando necessitamos medir a altura de uma pessoa, o tamanho de uma mesa, comprar um pedaço de tecido, de cano ou de ferro, medir a distância entre duas cidades, nós utilizamos as medidas de comprimento. Então preste atenção aí, nas palavras-chave: altura, tamanho e distância. Toda vez que eu precisar medir a altura de uma pessoa, eu vou usar uma medida de comprimento. Quando eu precisar medir o tamanho de uma mesa, o tamanho de uma cadeira, de uma porta, eu vou usar a medida de comprimento. Quando eu precisar medir a distância entre duas cidades, a distância de uma casa até a outra, eu também vou usar as medidas de comprimento. Então, é muito fácil de identificar quando é que a gente usa as medidas de comprimento. É quando a gente estiver precisando saber a altura, o tamanho e uma distância, tá certo? Então, aí ficou muito fácil, né, gente? Então, você sabe o que pode ser usado para medir o comprimento? Se eu quiser medir o comprimento de uma mesa, o que é que eu uso? Se eu quiser medir o comprimento de uma porta, se eu quiser medir a distância de uma cidade para outra. Então, nós temos alguns instrumentos básicos que nós usamos para medir os comprimentos. Nós temos a trena, nós temos a fita métrica e nós temos a régua, por exemplo. Né? A régua é muito usual, nós temos na escola, usamos no nosso dia a dia. Fita métrica, muita gente tem em casa, né, para medir alguns tamanhozinhos, e costureiras costumam usar bastante fita métrica. E trena é muito utilizado pelos pedreiros, tá? Na construção civil, tá certo? Então, esses três instrumentos nós podemos utilizar para medir o comprimento dos objetos e a altura, até a altura de uma pessoa, tá certo? Então, quando eu quiser medir, eu uso esses três instrumentos, tá certo? E aí eu tenho as medidas padronizadas, tá? De comprimento. Como assim, professora, padronizada? Porque ela vai ser comum, ela vai ser a mesma medida aqui, ela vai ser a mesma medida no Japão, ela vai ser a mesma medida nos Estados Unidos, a mesma medida em qualquer lugar do mundo, porque ela é padronizada. E tem outro tipo de medida, professora? Tem as medidas não padronizadas. Por exemplo, eu tenho o palmo, eu tenho o passo, eu tenho polegada. Isso são medidas não padronizadas. Por quê? Porque o tamanho do meu palmo não é igual ao seu, não é igual ao da sua vizinha. O tamanho do meu passo não vai ser igual ao seu, ou da sua mãe, ou da pessoa que está aí do seu lado. Então, por isso que ela é não padronizada, que o tamanho dela vai
diferenciar de pessoa para pessoa, tá certo? Mas o que a gente vai ver agora são as padronizadas, que é igual em qualquer lugar. E aí, eu tenho 4, que é o que a gente vai estudar hoje, tá? Eu tenho 1 centímetro, eu tenho 1 milímetro, eu tenho 1 metro e eu tenho 1 quilômetro, tá certo? E aí a gente vai ver agora aonde é que fica mais adequado usar essas medidas, tá certo? Vamos começar com o centímetro. Quando é que eu uso centímetro? Centímetro, ele é utilizado para medir pequenos comprimentos, né? E aí a gente usa o centímetro e a abreviação de centímetro é essa que está em parênteses aí, ó. Tem o C e o M, tá certo? Lá no finalzinho da frase você está vendo o CM, é a abreviação de centímetro. E na régua que a gente tem em casa, que a gente usa na escola, é um instrumento para medir comprimentos que vem em centímetros e é para usar para medir pequenos objetos. Como assim, professora? Preste atenção aqui. Preste atenção comigo nesse exemplo. Nós temos aqui uma régua, tá? E cada número desse significa o centímetro. Ó, comecei do 0 e eu tenho 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, essa régua aqui, ela tem 15 centímetros, tá certo? E aí eu vou usar, por exemplo, para medir o tamanho desse lápis. Então, eu preciso começar observando aonde é que está aqui a pontinha do lápis e até onde ele vai. Ó, começa do 0 e vai até o 10. Então, esse lápis, ele vai ter 10 centímetros, tá certo? Então, tá aqui, ó, 10 centímetros. E aqui a abreviação de centímetros, né, que é o C e o M. Lembra que eu falei? A abreviação de centímetros é o CM. Professora, eu entendi. Cada número desse significa o centímetro e esse lápis tem 10 centímetros porque começou do 0 e terminou no 10. Isso. Se eu quiser pegar, medir uma borracha ou qualquer outra coisa, é só eu botar, ó, na reguinha e saber o tamanho desse objeto. Vamos ver se a gente entendeu um pouquinho mais. Preste atenção. Observe a borracha de João no início do ano letivo e no final do ano letivo, tá? Então, João, quando começou o ano, ele tinha essa borrachinha aqui. Quando terminou, olha o tamanho da borracha. Então, preste atenção. No começo, qual era o tamanho em centímetros da borracha no início e qual é o tamanho da borracha no final em centímetros, tá? Tudo em centímetros. Vamos observar a imagem. A gente vê aqui, ó, começou no 0 e terminou no 4. Ah, professora, então a borracha de João no começo tem 4 centímetros. Muito bem. E no final do ano? Começou no 0 e terminou no 1. Então, no final do ano, a borracha dele só tinha 1 centímetro, tá certo? Então, para a letra A, ó, o tamanho da borracha no começo e o tamanho da borracha no final. 4 centímetros, 1 centímetro. Agora, preste atenção. Eu quero saber quantos centímetros diminuiu a borracha. Ó, ela tinha 4 e terminou em 1. É só a gente voltar, né? Ó, 4 terminou em 1. Então, 1, 2, 3. Nós voltamos 3 casas. Então, significa que essa borracha aqui diminuiu 3 centímetros, tá certo? Se você quiser fazer diferente, é só você fazer de 1 até chegar em 4. Quanto foi que eu andei? Eu andei 3 casas. Então, nós temos aí 2 formas de fazer essa continha, tá certo? Então, a borracha diminuiu 3 centímetros. Vamos continuar, preste atenção, olha bem para a imagem. Eu tenho a caneta, um lápis e um fósforo. Vejam que eles não estão partindo do mesmo ponto, então é preciso observar bem direitinho as medidas, tá? As medidas em centímetros, eu quero as medidas em centímetros da caneta, do lápis e do fósforo, tá certo? Respectivamente nessa ordem. E aí eu tenho as opções. Da letra A, B, C e D. Então, vamos começar a analisar a caneta.
A caneta, se você perceber, ela começa do 0 e vai terminar no 6. Então, ela tem 6 centímetros. Será que tem como eliminar alguma alternativa? Vamos ver. Ó, todas começam com 6, né? Então, não é a caneta que vai fazer a gente eliminar uma alternativa. Vamos ver o lápis. O lápis começa no 3 e termina no 11. Eita, quantos centímetros tem esse lápis, hein, gente? Vamos contar. Ó, comecei no 3, tá? Vamos ver quantas casas a gente anda nessa régua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do 3 para chegar em 11, eu andei 8 casas. Então, o lápis vai ter 8 centímetros. Será que tem alguma alternativa aqui que a segunda opção seja o número 8? Ó, eu já estou vendo aqui, né? Na letra A, eu tenho 6 da caneta e tenho 8 do lápis. Vamos só confirmar para ver se o fósforo tem realmente 4 centímetros. Se ele tiver 4 centímetros, a resposta já é aqui a letra A. Então, eu tenho fósforo aqui, ó, começando do 7 e terminando no 11. Vamos ver se a gente anda 4 casas. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, o fósforo tem 4 centímetros. Então, a nossa resposta realmente é a letrinha A, tá? A caneta com 6, o lápis com 8 e o fósforo com 4. Muito fácil, né, gente, de fazer esses cálculos na régua. Então, agora a gente vai estudar o milímetro. O milímetro também está lá na reguinha e é fácil de identificar. Ele é cada pontinho desse que você vê aqui, ó. Tudo isso aqui a gente chama de milímetro. Cada uma dessas partes a gente chama de milímetro e a gente representa com o mm. O centímetro a gente representa com o cm, o milímetro a gente representa com mm, tá certo? Então, a cada 10 milímetros eu vou ter 1 centímetro. Como assim, professora? Nesse espacinho aqui, do 0 até o 1, eu vou ter 10 tracinhos. Então, a cada 10 milímetros, eu vou ter 1 centímetro. Ou 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Se eu tiver 2 centímetros, eu vou ter 20 milímetros, tá certo? E assim sucessivamente. Mas se você ainda não tiver craque bem rapidinho, é só você sair contando aqui, ó, os tracinhos, porque cada tracinho é 1 milímetro. Ó, e a gente usa o milímetro para unidades bem pequenininhas, para objetos bem pequenininhos. Por exemplo, o clipe, o parafuso e essa porca. Vamos saber quantos milímetros tem esses objetos, tá? E aí a gente diz eles em milímetro e em centímetro, já para a gente entender essa conversão, tá? Então aqui, o clipe começou no 2 e foi terminar no 3. Vamos ver quanto foi que ele andou, ó. 1, 2, 3. Ele andou 3. Então, aqui eu vou ter 3 centímetros ou 30 milímetros, tá? Lembrando que 1 centímetro é 10 milímetros, tá? E 10 milímetros é 1 centímetro. Então, se eu tenho 30 milímetros, eu vou ter também 3 centímetros. Aqui, ó, o parafuso ele saiu do 4, do 0 e foi parar no 4. Significa que esse parafuso tem 4 centímetros. Então, se ele tem 4 centímetros, ele vai ter 40 milímetros, tá certo? E aí, esse parafuso aqui, ó, saindo do 0 e batendo no 2, ele tem 2 milímetros. Então, significa que ele tem também, ele tem 2 centímetros, o que significa que ele tem 20 milímetros. Tá certo, gente? Então, tá com dúvida, é só contar os tracinhos, tá? Mas lembre-se, 10 milímetros é igual a 1 centímetro, ou 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Muito fácil de aprender. Agora a gente vai falar do metro, tá? O metro já é usado para objetos maiores, tá? Para distâncias um pouquinho maior. Ó, ele é utilizado para expressar a altura de pessoas, comprimentos e larguras, alturas de prédios, de árvores, tá?
E o quilômetro, ele é utilizado para distâncias maiores ainda. Por exemplo, distâncias entre as cidades, entre os países, entre os estados, tá? Então, por exemplo, se você quiser medir a sua altura, ela vai ser dada em metros, tá certo? E aí eu tenho 1 metro, que vai ter 100 centímetros, tá certo? Como assim, professora? A cada 1 metro, na minha régua, na minha trena, eu vou ter 100 centímetros. Vai ter escrito lá, de 0 a 100, tá certo? E aí a gente precisa lembrar, tá, que 1 metro é igual a 100 centímetros. Já o quilômetro, ó, a 1 quilômetro tem 1000 metros, tá certo? 1 metro, 100 centímetros. 1 quilômetro vai ter 1000 metros. Tá vendo que o quilômetro ele é bem maior do que os centímetros e os metros, né? Então, a cada 1000 metros que eu andar, eu vou ter andado 1 quilômetro, tá bom? Mas não se preocupe que a gente vai praticar um pouquinho para entender essa parte dos metros e dos quilômetros, tá bom? Ó, leia a conversa entre Arthur e Leila e depois responda as questões. Vamos ver a conversa. Para ir da minha casa ao trabalho, eu caminho 500 metros. Isso não é nada. Para ir da minha casa ao trabalho, eu caminho o dobro dessa distância. Eu caminho 1 quilômetro. Ela caminha 1 quilômetro, ele caminha 500 metros. Agora eu quero saber, quantos metros Leila caminha da sua casa até o trabalho? Gente, lembra que eu acabei de falar da relação de quilômetros em metros? Então, o que Leila vai andar é 1000 metros, porque a cada 1000 metros eu tenho 1 quilômetro, tá certo? E aí, como a gente quer a resposta em metros, então a resposta de quanto Leila caminha até o trabalho é 1000 metros, tá certo? Vamos para a letra B. Em quais outras situações costumamos usar as medidas em quilômetros? Ó, quando é que eu posso usar o quilômetro? Lembra? Para medir a distância de cidades, de estados, de países, maratonas, extensão de rio, muitas coisas, tá certo, gente? A gente precisa observar. Às vezes a gente tá lá na TV e aparece na reportagem, quilômetro tal. O maratonista fez a sua prova de 4 quilômetros, 10 quilômetros. Então, a gente percebe o quilômetro bem comum na nossa frente, tá? Mas aí a gente costuma usar ele para indicar grandes distâncias, tá bom? Enquanto 1 metro a gente usa para distâncias menores e para nossa altura também. Agora a gente vai falar um pouquinho de perímetro e é muito fácil, tá? Vamos entender o que é o perímetro. Quando a gente mede o contorno, a gente está medindo o perímetro, tá? Então, você lembra que o perímetro vai ser sempre o contorno de uma figura, sempre o contorno de um objeto, tá certo? Então, vamos só observar. Preste atenção nesse quadro aí. Eu tenho um quadro e ele tem 40 centímetros por 60. E o que é o contorno? O contorno é essa área aqui, ó. É esse percurso aqui. É só o contorno desse quadro. E aí eu preciso entender as medidas dessa figura para poder fazer o perímetro, tá? Então, a gente vai entender praticando, que é muito mais fácil de aprender. Preste atenção. Ivan deu uma volta ao redor do terreno da sua casa, da casa do tio dele. Quantos metros ele percorreu? Gente, aqui é a figura que a gente vai calcular o perímetro. Lembrando que o perímetro é o contorno, tá? Então, eu tenho aqui 6, aqui eu tenho 9, aqui eu tenho 3, 5 e 5. Tudo em metros. Como é que eu sei que está em metros, professora? 9m, 9 metros. 3m, 3 metros. 5m, 5 metros. Então, gente, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar todos esses numerozinhos.
Vou somar o 6, mais 9, mais 3, mais 5, mais 5. Ó, 3, mais 9, mais 5, mais 5. Agora vai. Não, mais 6. Esse negócio não gosta de mim. Igual a 28. Ó. Quando eu somo 6 mais 9 mais 3 mais 5 mais 5, vai dar igual a 28. Então, o contorno do terreno da casa do tio de Ivan é igual a 28 metros, tá certo, gente? No total, Ivan percorreu 28 metros. Lembre-se, é só você somar todos os números que tem em volta da figura para saber o contorno. A gente vai terminar para poder finalizar, mas não se esqueça, tá? A gente vai conseguir calcular. Preste atenção nessas figuras. A figura A, ela tem 30, 25, 10 e 25. E aí a gente precisa calcular, é só somar. 25 mais 10 mais 25 mais 30 vai ser igual a 90. Mas 90 o quê? Observe a medida, ó, milímetros, tá certo? Agora, de novo, é só somar 30 mais 22 mais 22 mais 30, que vai ser igual a 104 milímetros. É só somar os números que tem em volta no contorno para poder calcular o perímetro. E aqui é a mesma coisa, ó, 16 mais 16 mais 16 mais 16 vai ser igual a 80 milímetros. Professora, vai ser sempre em milímetros? Vai depender, minha gente, vai depender da figura e da medida que vier na figura. Essas figuras geométricas vieram em milímetros, tá? Lembrando, o perímetro é o contorno da figura, tá? Não é a área, não é a parte de dentro. Eu quero só o contorno. Por isso que eu estou somando uns numerozinhos, tá certo? Então, toda vez que for um perímetro, você sai somando os numerozinhos do contorno das figuras, tá certo? Ó, então, o que foi que nós estudamos hoje? Hoje nós estudamos medidas de comprimento, e aí nós estudamos também os perímetros, e aí as medidas padronizadas, milímetro, centímetro, metro e quilômetro. Lembrando que quando for milímetro, a representação é mm, centímetro, cm, metro é só um m e o quilômetro é km. Tá certo, gente? Essas são as nossas referências de hoje, tá? Essa foi a nossa aula de hoje e eu espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Eu aguardo vocês na próxima aula.